Buenas, boa tarde você ouvinte da Cantate FM, estamos novamente aqui com o programa Fé em Sintonia, aqui nesse sabadão. Oi Camila. Oi Max, oi gente, mais um dia do Fé em Sintonia para alegrar o seu dia, o seu sábado, te trazendo um pouquinho de conhecimento da Palavra de Deus e que, através desse conhecimento, sua fé se fortaleça, que possamos aí ser instrumentos para aumentar um pouquinho a sua fé, assim como também a gente aumenta a nossa à medida que ensina. Olha só, sem dúvida que alguma. coisa maravilhosa, que bênção. Muito bom, é benção, fia, é benção. É benção, fia, parece a avó falando, é muita benção na nossa vida, fia. Chuva de benção. Lembrei da Muito música. É, tem a música. Chuva de graça. Chuva de graça. Chuva de graça. Muito bem, e no programa de hoje, ele meio que vai ser uma continuidade desse último ciclo de programa que nós fizemos aqui, né? Nós fizemos 3 programas falando das virtudes, e agora nós vamos falar do contraponto, né? Contraponto dessa virtude, o lado B, o lado oposto, o que o demônio quer que você faça todo dia. E como a gente faz. Né? É brincadeira, mas é verdade. Mas tem que levar com humor pra você entrar na cabeça e nossa, aqui reforçar porque isso. São atitudes do dia a dia, atitudes né? do dia a dia que o demônio quer que nós estamos fazendo ali todo dia. Nós vamos falar dos pecados, não é? Especificamente dos 7 pecados capitais que estão lá listados no Catecismo da Igreja Católica, para ser mais específico, no item 1866, e já a gente entra mais a fundo nesse tema. Então já pega a sua versão do Catecismo da Igreja Católica aí na sua casa, que eu sei que você tem, né? Que fica do lado da Bíblia, não é? Ali, no 1886, a gente vai falar dos 7 pecados capitais, vamos entender de onde é que veio, por que chama capital, quais são, e vamos lá. A relação deles com as virtudes. Com as virtudes, exatamente. Antes da gente começar aqui o nosso programa no tema, vamos aqui aos nossos recados paroquiais. Eu nunca mais vou esquecer esse negócio dos recados paroquiais agora. Mas você sabe que você faz uma brincadeira, né? Porque recado paroquial é quando tá dentro da igreja. Sim, é óbvio que é uma brincadeira, né? Mas é que eu contei, acho que foi uns 2, 3 programas atrás, eu falei que eu fui num treinamento, e aí toda vez que ia sair pro intervalo, era um treinamento presencial, de 2 dias. 2, 3 dias. E aí toda vez que ia sair pro intervalo, ele falou assim, ó, recadinhos paroquiais, antes de sair, recadinhos paroquiais. Aí eu fiquei com o recadinho paroquial na cabeça. Que é tipo o recadinho que você tem que prestar muita atenção. Isso, presta atenção, né, que é um recadinho importante. Então, ó, nossos recadinhos paroquiais aqui de hoje. Primeiramente, dia 25 de maio, 25 agora de maio de 2024, não sei quando é que você tá ouvindo esse programa, mas dia 25 de maio de 2024 nós teremos aqui o nosso show de prêmios da Cantate FM. Não, falei igual o Luciano Huck agora, não? Cantate FM, show... Não, nada a ver, né? Não parece. Show de prêmios da Cantate FM, dia 25. E Camila esteve lá, ela contou pra gente que foi super divertido, né, Camila? Você esteve lá no último, né? No último, foi muito legal. E nesse, se for possível, estarei presente também. Muito massa. E diz que quando compra com indicação da Camila... Dá sorte. Então, a Camila... indica aí, Camila. As cartelas mais abençoadas tava tudo na minha mão lá, porque o povo ganhava toda hora. Indica aí, então. Bora lá, gente, participar do show de prêmios aqui da Cantate. É um evento super gostoso, uma tarde animada, cheia de alegria. Pode ir com a família, ir com a família, leva os netos, o sobrinho, a criançada, os adolescentes, os adultos, o mais velho. É pra todo mundo participar, brincar, dar muita risada. Tem muita coisa gostosa pra comer lá também. Tem pastel, tem os doces, tem água, refrigerante, tem muita coisa boa. Sem contar os prêmios, né? Claro. Exato. E todo mundo, todo o show de prêmios é feito pensando pra todo mundo ganhar.
Então, quando você compra o show do intervalo, né, as rodadas extras, sempre sai, cada rodada é com 4, 5 prêmios. Então, tenho certeza que alguma coisinha você vai levar para casa, além de ajudar aqui o projeto social, toda, né, a estrutura aqui da comunidade da Cantate. E ainda se divertir, né? Exato. Isso é o mais importante. Exatamente. Então, se você é tipo eu, daqueles que nunca ganhou nada em nada, a chance é lá de ganhar. Não é? Então, ó, a cartela, ela é baratinho, gente. É R$20. 100% da renda, tirando aqui o valor dos prêmios, obviamente. Mas 100% da renda volta pro projeto Social Vidas Salvas, pro projeto aqui da Cantate. Então é isso que faz com que nós possamos estar aqui nessa estrutura da rádio. Eu e Camila somos voluntários, mas tem uma estrutura gigante aqui que eu convido de novo você a vir conhecer. Antenas das mais últimas gerações aí pro sinal chegar longe. Eu nem sei explicar direito. O microfone bala pra caramba aqui que eu estou falando com você, não é? E tudo isso tem um custo para poder funcionar. E o que custeia isso, o que torna isso possível, é a sua colaboração. Seja aí no show de prêmios, como eu tô falando aqui, ou de outras maneiras que eu já vou falar. Então, no show de prêmios, as cartelas às R$20, primeiro prêmio 600 pila, ó, põe 20 volta 600, aí sim. Segundo prêmio R$300, e o terceiro prêmio, que eu tô de olho nesse aí, porque na minha casa tem um parecido, mas a água não sai geladinha, que é o purificador de água refrigerada, não é? Delícia. Muito chique. Água fresquinha. Vai ser lá no Projeto Social Vidas Salvas, que fica na rua Jorge Marques 120, no Parque Esmeralda. Mas, Camila, eu não vou comprar porque eu não posso ir lá. Não tem problema, você não vai, mas você compra a cartela e nós, né, ou eu e a galera que vai lá para ajudar no dia, os voluntários do evento, jogam a sua cartela para você. Então, a gente chega lá com a cartela com o seu nome, com o seu telefone bonitinho. E se a sua cartela for contemplada, mesmo você não podendo ir no dia, você vai receber o prêmio, você vai ser avisado. Então, você pode comprar, que vai ter alguém para participar lá com a sua cartela. Exato. Como é que você faz para comprar? Você manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Já salva esse WhatsApp aí no seu telefone, né, meu filho e minha filha que tá aí do outro lado. Porque toda semana a gente fala do WhatsApp. Então, já salva aí, ó. Eu tô enrolando aqui pra falar pra você poder pegar o seu celular pra anotar o número ou a caneta, ó. Eu vou falar o número em 5 segundos. Então você vai salvar esse telefone aí pra sempre que você precisar aqui falar com a gente, você já vai ter esse telefone salvo, que é o 15, é o DDD 99764 7691. Eu vou repetir. 15 é o DDD 99764 7691. E nesse WhatsApp você consegue falar com a equipe aqui da Cantate, tá? Nesse mesmo WhatsApp nós temos agora o nosso grupo aqui do WhatsApp do programa Fé em Sintonia. Não tem o bom dia da tia nesse grupo aí, não tem a corrente que se você não repassar o teto vai cair na sua cabeça, não tem, certo? Ali o que a gente manda? Toda semana a gente manda o programa da semana para você. E se nós fizermos aqui alguma indicação de material extra, a gente já mandou lá livros, já mandei podcast, filmes, que a gente entende que é interessante, a gente manda lá para vocês, para você poder acessar ali no WhatsApp, que hoje todo mundo tem ele na mão, tá? Para participar, só mandar uma mensagem dizendo que você quer participar. Para o telefone 15 99764 7691, beleza? E assim você consegue fazer parte aí da comunidade aqui do programa Fé em Sintonia. Max, eu quero ajudar, mas não faço questão do show de prêmios. Como é que eu ajudo a Cantate? A sua doação, ela é extremamente bem-vinda, certo? Você pode fazê-la através do Pix, que anota o Pix aí, pega a mesma caneta que você pegou para anotar o telefone, anota o Pix aí, ó, 02891 295 000169. Vou repetir, 02891 295 000169.
Não importa o valor, se é R$1, R$10, R$2 ou R$1 milhão, não importa. O que importa é a sua intenção em ajudar o projeto a continuar aqui, certo? E inclusive, nós temos os nossos sócios evangelizadores, que são aquelas pessoas que elas já têm um compromisso mensal de participar aqui conosco. Elas já têm um compromisso todo mês com o valor fixo, o valor que cabe aí para você ajudar, certo? Como que você faz para se tornar um sócio evangelizador? No mesmo WhatsApp que eu te mandei, ou você pode ligar aqui para a Cantate também, no 3247-4749, e o pessoal te explica aí como é que faz para ser um sócio evangelizador. Certo? Você será muito bem-vindo, e os sócios evangelizadores, eles nos ajudam muito porque dá uma previsibilidade aqui. Eu sei que eu posso, mês que vem, lançar mais 3 cursos profissionalizantes, porque a gente já sabe que essa receita é certa aqui, não é? Porque nós vivemos aqui das doações, ok? Vamos aqui para nossa música, uma música que Camila gosta muito, selecionou, nossa DJ para Camila, tocar o seu coração. DJ Camila Furtado, ela selecionou, e a gente volta já com o nosso tema, 7 pecados capitais. Já voltamos aqui no programa Fé em Sintonia na Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Opa, engaslopou aí. Até mais, já voltamos. A verdade no meu coração, a sinceridade, a clareza. Eu
Muito bem, meus queridos ouvintes, estamos de volta aqui na Cantate FM com o programa Fé em Sintonia e hoje nós vamos falar aqui dos 7 pecados capitais. O que são, do que se alimentam, de onde vieram, quem inventou isso. Como me pegam. Como que me pegam na curva, não é? Todos os dias. Todos os dias da minha vida a gente vai falar sobre isso, né? Cara, quando eu falo 7 pecados capitais, você lembra que teve um filme desse assunto? Um filme muito famoso final dos anos 90, eu acho, começo dos anos 2000. Ele chama Seven, que é 7, né, em inglês. Nossa, não e não tem muito a ver com o assunto, mas é um filme muito bom, recomendo. Quem gosta de um filme de suspense, assim, de polícia e bandido, sabe, suspense, o cara, ele cometia os assassinatos baseado nos 7 pecados capitais das pessoas. Olha. Então, tipo assim, eu não lembro a história, porque foi muito tempo que eu assisti, mas a pessoa, ele era muito guloso, comia demais. Aí o assassino ia lá e matava o cara de tanto comer. Ah, entendi. Os negócios, assim, não assisto com as crianças. Mas não é um filme cristão. Não é um filme cristão, mas me lembrei aqui agora um entretenimento aí pra vocês, beleza? Mas voltando aqui ao nosso tema dos 7 pecados capitais, da onde veio esse termo? Da onde que veio esse termo? Como é que ele foi trazido, né? Por que a gente fala desses 7 pecados capitais? Quando você vai olhar na história da igreja, se você olhar na Bíblia, você não vai encontrar um lugar, pelo menos as minhas pesquisas não trouxeram isso, onde você tem ali o termo desses 7 pecados capitais cunhados. Tipo, listados assim, numa passagem específica. Isso. Onde que oficialmente está isso? E por que dentro da doutrina da Igreja Católica a gente fala disso, os padres trazem isso nas missas, nas homilias, enfim. Por que a gente tem esse... Dentro do catecismo a gente aprende, né, os 7 pecados capitais? Porque isso faz parte de um documento, que é o documento chamado Catecismo da Igreja Católica. Você sabe explicar em linhas simples o que é o catecismo, esse documento, Catecismo da Igreja Católica? O que ele significa? Eu vou explicar assim de uma maneira muito simples, sim, gente, porque eu não sei uma explicação profunda disso, mas é o que? É um compilado de toda a doutrina católica ao longo da história da Igreja Católica, né? Mais desses 2000 anos da história. Que foi compilado ali com os ensinamentos da nossa doutrina. Perfeito. E isso norteia a nossa vida, os nossos comportamentos, e tudo que ali está veio através da Sagrada Escritura, da tradição apostólica e do magistério. Perfeito. Então ele é como... E é um livro. É um livro, exatamente. E um livro de 2000 anos. Do compilado, né? O catecismo em si, a formação dele veio surgir, não é lá dos primórdios do século. Sim, mas ele vem ao longo do tempo. Isso, só que ele é um compilado de toda essa doutrina católica e da visão da Igreja Católica, do que nos ensina, através de todas as áreas da nossa vida, da nossa cultura, da nossa sociedade. Exatamente. É bem interessante. Então, lá no Catecismo da Igreja Católica, se você for lá no item ou artigo, eu não sei o nome correto, mas no item... É o item mesmo. 1866, está escrito assim, ó. Os vícios podem... É uma seção do catecismo que fala de pecados, né? E aí, por que a gente trouxe essa parte do pecado capital hoje? Porque nós falamos das virtudes, agora a gente precisa falar dos vícios, né? Porque os vícios e virtudes um é contraponto do outro. De um lado tem os vícios, do outro lado tem as virtudes. E os pecados, ele é como os principais vícios. E eu já vou falar, deixa eu ler aqui o trecho do catecismo. Ele fala assim, ó. Os vícios podem classificar-se segundo as virtudes a que se opõem, ou relacionando-os com os pecados capitais que a experiência cristã distinguiu, na sequência de São João Cassiano e São Gregório Magno, que São João Cassiano e São Gregório Magno são os pais da igreja, né? Conhecido como
os patriarcas da Igreja Católica? Isso, eles fazem parte, né? Não são Isso. só eles, mas tem outros também. Chamam-se capitais, isso está escrito lá, chamam-se capitais porque são geradores de outros pecados e de outros vícios, ou seja, eles são capitais porque a partir deles é como se eles fossem a fonte para outros pecados e outros vícios. São eles, e aí é listado aqui os 7 pecados: a soberba, a avareza, a soberba também a gente pode chamar de orgulho, tá? A avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça ou negligência, assédia. Né? Então, nesse catecismo, esses pecados eles normalmente são discutidos em termos do efeito contrário às virtudes teologais e cardeais. Né? Então a gente falou das virtudes aqui, os pecados, como eu expliquei, é como se fosse a outra ponta, o outro lado, que representam essas falhas graves contra o amor de Deus e contra o próximo. Né? Isso é só para fazer uma analogia pra gente lembrar, Max, e ficar talvez mais fácil. A gente não falou de virtudes? Qual é o oposto das virtudes? Os vícios. Virtudes e vícios. Então um é o oposto do outro. Sim, exatamente. Então, olha, isso vem, para entrar isso no catecismo da igreja, isso veio lá dos primeiros padres da igreja. Então, eu tenho alguns nomes aqui, ó. Os primeiros monges e cristãos e padres do deserto, como Evagrio do Ponto, que é, olha só de quando isso, de 345 depois de Cristo, ou seja, 3 séculos depois de Cristo, onde a igreja começa, na verdade, a se formalizar, né? Vamos dizer assim, ela vinha sendo construída, mas ainda numa confusão. E ainda no tempo das perseguições. Das perseguições, né? Exatamente. Contra os cristãos. Ele listou ali, o Evagrio, ele listou 8 pensamentos maus, né? Não pecados em ação, mas as inclinações, que segundo eles todos os seres humanos experimentam. Que era a gula, a avareza, luxúria, tristeza, ira, desânimo, vanglória e orgulho. Passa-se os anos, vem o Papa Gregório I, conhecido como o Grande, e essa lista foi sendo refinada até que vem para a escolástica medieval, onde a gente tem inclusive São Tomás de Aquino nessa escolástica que a gente falou dele aqui quando a gente falou das virtudes. E o Aquino foi quem discutiu extensivamente essa parte dos pecados, pegando todo o material que já se vinha aí, e ele coloca isso na obra da Suma Teológica, né, que depois veio a entrar para o catecismo da igreja também, certo? Então, por que tem o termo capital, como a gente já falou aqui, né? O capital, ele implica não que esses pecados sejam os mais graves ou que são os pecados mais maus, né? Só esse aqui é o pior. Não é necessariamente isso. Mas é que ele é a cabeça, né? Ele é a fonte principal de outros pecados. Talvez seja aqueles que a gente tem que prestar mais atenção, porque a partir deles os outros vão derivar, né? E aí cada pecado capital, ele representa uma tendência humana fundamental, que é aquela tendência que, se ela não for controlada, ela pode nos levar a uma outra variedade de atos pecaminosos. Então, por exemplo, a ira pode levar à violência ou ao ódio, enquanto o orgulho pode levar ao desprezo pelas outras pessoas ou uma confiança excessiva, certo? Então, essa é a base de fundamento aqui, né? Da onde que vem, por que a gente fala disso dentro da igreja. Dentro da igreja católica, os 7 pecados capitais, eles são usados como uma ferramenta educativa muito importante, né? Eu, por exemplo, eu fiz o meu catecismo, ainda tô nele, né? Tô finalizando, me batizei recentemente, mas lá dentro é falado dos 7 pecados capitais. E aí, por mais que às vezes a gente, como nós vivemos num país predominantemente católico, eu ouvia o termo dos 7 pecados capitais a minha vida inteira, né?
mas a gente não sabe a fundo, não conhece direito, não entende muito bem, né? Talvez a vez que eu mais entendi, vai parecer uma piada, mas foi no filme lá que eu assisti, que aí eu comecei, então esse aqui que são os pecados, agora entendi o que é uma luxúria, entendi o que é um orgulho aqui. E isso vem dentro do catecismo justamente para trazer essa visão e a gente aprender. Eu fiz o catecismo fora de ordem aqui, né? Na ordem, vamos dizer assim, que a maioria das pessoas faz quando é criança, eu fiz depois de adulto, mas com uma linguagem que fica mais fácil da gente entender isso no dia a dia, né? E assim como a gente falou das virtudes, os 7 pecados eles servem como um guia moral e espiritual também, pra gente conduzir a nossa rotina, pra gente conduzir a nossa vida, né? As nossas ações e as nossas atitudes. E a gente falou que cada pecado ele vem em contraponto com uma virtude, né? Não necessariamente só as virtudes cardeais ou teologais, porque lembra que nós explicamos que as virtudes cardeais, elas são, assim como os pecados capitais são os pecados que originam outros, as virtudes teologais são aquelas que estão nas escrituras, a Camila explicou, e as cardeais são aquelas que também dão origem às outras virtudes. Então, quando a gente fala dos pecados, por exemplo, eu vou passar rapidamente aqui eles e o que é a sua virtude, né? Então, por exemplo, orgulho ou a soberba. O orgulho, ele é o contraste da virtude de humildade. A avareza, ele é o contraste da virtude da generosidade ou a virtude teologal da caridade. A inveja também, ele se contrapõe à virtude da caridade. A ira é oposta à paciência. A luxúria, ela é o oposto da virtude da castidade. A gula, ela é o oposto da temperança. E a preguiça, ela é o oposto da diligência, do zelo espiritual. A gente vai entrar a fundo em cada uma, nós vamos falar um a um aqui, logo depois que a gente voltar aqui do nosso intervalinho. E aí vamos falar um pouquinho da aplicação diária disso, como é que a gente faz para tomar esses cuidados, né, dentro da nossa rotina, dos nossos dias a dias, dos nossos comportamentos, para estarmos atentos e não cairmos na armadilha do demônio. Certo, Camila? Certo, muito legal esse assunto, hein? Abre a cabeça da gente para identificar um monte de coisas e entendermos, né, como aí, a partir do cultivo desses ensinamentos, dessas virtudes, né? Como a gente pode cultivar mais elas para que elas nos ajudem a prevenir ou a curar muitos desses vícios dos 7 pecados capitais. Beleza, então vamos para um intervalinho rápido, a gente volta já já aqui com o programa Fé em Sintonia na Cantarte FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Já voltamos. Buenas, meus amigos e minhas amigas da Cantarte FM, estamos de volta com o programa Fé em Sintonia e hoje nós estamos aqui discutindo, né, sobre os 7 pecados capitais. Então, no primeiro bloco aqui do programa, nós exploramos da onde veio a origem histórica desses pecados, por que esse material tá no Catecismo da Igreja Católica. E agora a gente vai entrar em um a um deles aqui para explorar um pouquinho cada um desses 7 pecados. Para cada um deles, apesar, nós falamos aqui, né, que se você for procurar na Bíblia, não vai ter a lista lá dos 7 pecados capitais. Mas todos eles são referenciados em algum momento dentro da Sagrada Escritura. Seja no Antigo Testamento ou na Nova Aliança, no Novo Testamento, a gente vai encontrar vários trechinhos, a gente pincelou alguns deles aqui para trazer para vocês, que falam e citam sobre cada um desses pecados, tá? Para começar, eu vou falar do pecado que eu mais luto. No meu Você dia a vai dia. começar? Vai, bora. No pecado que eu mais luto no meu dia a dia, que é a gula. Oh, meu Deus, toda vez que eu olho pra minha barriga de polenta aqui, eu lembro da gula.
Eita, nós. O que é a gula, né? Gula nada mais é do que consumo em excesso de comida e bebida. Tão simples quanto isso, né? Comer, por exemplo, quando você come de uma maneira compulsiva, mesmo quando você não tá com fome, ou, por exemplo, escolher repetidamente, né, várias vezes, com frequência, alimentos que não são tão saudáveis assim. Esse é o pecado, o primeiro pecado capital aqui, que é o pecado da gula, certo? Você luta contra a gula, Camila? Esse eu consigo moderar bem. Mas, pra quem não conhece, Camila pesa 50 quilos e eu peso 2 Camila. Nós já fomos conhecidos como casal Oi. Nossa, e aí você verdade. deixa o entendimento pra você que tá aí do outro lado. Mas isso é uma coisa muito comum, né, no dia a dia, porque essa questão da gula, e vamos lá, tá? Ela não se aplica só à questão do nosso corpo físico, não, Max. Uma pessoa magra, ela pode lutar contra o pecado da gula também. Isso está muito linkado à ansiedade, a desespero por alguma coisa, a compulsão gerada através da comida por problemas da vida, de sofrimentos. Então, não significa que pessoas magras não tenham o pecado da gula. Então, calma, tá? Calma, porque o pecado da gula, ele é para todo e qualquer ser humano. E ele não tá só no quanto se a gente come muito todas as vezes. É uma ou outra vez também que a gente age dessa maneira. Como que se todo aquele alimento fosse acabar naquela hora, no desespero muitas vezes, por saciar a nossa fome, no momento que às vezes a gente está meio irritado. Então, o pecado da gula, ele tem muitas nuances que não só o excesso do comer em si, mas também através do pensamento que nos faz tomar aquela atitude de comer exageradamente. E o que é isso? Qual que é a raiz por trás disso? O não controle sobre a sua própria mente. Então, quando você come excessivamente, exageradamente, qualquer que seja a coisa, independente se você é gordinho ou magrinho, está vinculado ao não controle da sua própria consciência. Toda vez que nós estamos fora do nosso próprio controle, é o demônio, igual você fala, que está agindo na nossa cabeça. Por quê? Porque nós não somos capazes naquele momento de controlar a nossa própria mente, de controlar o nosso próprio desejo. Por quê? A gente quer saciar uma vontade do corpo. Isso não está vinculado ao desejo do espírito. Então, toda vez que nós agimos de maneira fazer coisas que estão relacionadas a matar os nossos desejos físicos, terrenos, carnais, nós estamos lutando contra algum pecado. Porque fisiologicamente o nosso corpo, ele é feito para comer, sim, nós precisamos do alimento. O alimento é o nosso combustível, a comida é o nosso combustível, só que não só o alimento físico. É muito mais o alimento espiritual do que o alimento físico. Então, por isso que o nosso corpo, ele tem um limite que ele aguenta de comida dentro do nosso estômago. A partir do momento que nós extrapolamos essa saciedade, extrapolamos esse controle daquilo que já saciou, nós estamos agindo pela gula. Exatamente. Eu tava ouvindo um podcast essa semana, e aí era um padre, não vou me lembrar o nome dele aqui agora, mas ele dizia assim, que a gente tem as questões, quando eu tô falando de um pecado, por exemplo, como a gula, eu tenho a questão natural e a questão espiritual, né? E a questão natural, ela envolve muito do que a Camila falou aqui mesmo, né? E a gente falou disso no último programa. Se você for lá no último programa, no finalzinho do programa, eu falei sobre sequestro emocional. O que é isso, né? Quando a gente tem como que o nosso cérebro é sequestrado pelas emoções e a gente começa a agir pela emoção. Existe uma estatística que muitas mesmo das pessoas que têm desafios com alimentação, as causas são emocionais. Eu tô levando pra comida, a minha causa é emocional total. Eu trato isso hoje, eu tenho muito mais consciência.
A razão de eu estudar mais sobre o funcionamento do cérebro tem relação com isso, né? E a gente tem essa questão emocional com a comida. Seja uma questão emocional afetiva, não é? Às vezes, por exemplo, eu tenho casos na família que as pessoas eram muito pobres, não tinham recurso quando eram crianças mais novas, não tinham recurso mesmo. Então, uma carne, por exemplo, ela comia um final de semana quando tinha, não é? E aí, às vezes ia pra casa, todo mundo tem um parente rico, né? Que você vai lá e aí tem aquela coisa a mais, né? Aquele banquete lá, e aí a pessoa ela quer aproveitar aquele momento de comer o máximo que ela puder, porque ela sabe que depois ela não vai ter, porque ela vive numa escassez. Não é nem que passou fome, às vezes nem passou fome, né? Mas era uma vida mais simples. Não tinha tanta variedade, tanto recurso. Exato. De comida. E aí, às vezes, o tempo passa e a gente foi criado nesse comportamento, né? Criado nesse ambiente. E o tempo vem passando, e essa pessoa fica uma pessoa adulta, onde hoje ela já não vive nas condições que ela vivia quando era criança, ou seja, ela tem uma condição de comer uma carne todo dia hoje, tem uma condição de ir no mercado e escolher o que ela vai comer. Só que aquela memória na cabeça dela de que eu preciso comer isso aqui porque eu não sei se eu vou ter depois amanhã, ainda tá fixa lá. E ela continua tendo esse mesmo comportamento. Às vezes pede uma pizza, come uma pizza inteira. Porque mesmo ela sabendo que amanhã ela pode pedir outra pizza se ela quiser, na cabeça dela, ela foi treinada pra quando eu tenho um negócio muito bom, que é muito diferente, eu tenho que comer o quanto eu aguentar, porque se eu não sei se amanhã vai ter. Então, essa é uma repetição de comportamento, por exemplo, que precisa ser observada, né? E tá muito relacionado a esse pecado capital da gula aqui que a gente tá falando. Exato, e só para complementar, por exemplo, um pecado como esse, o que ele faz? É porque ele traz o vício. Então, o pecado da gula, ele traz o vício do comer excessivo. Isso. Na maioria das vezes, como você falou no começo, inclusive está vinculado a alimentos não saudáveis. E o que isso faz ao longo do tempo? Vai deteriorando a sua saúde. O seu corpo físico... Só fazer um parênteses. Aí eu tava no outro podcast esses dias de nutrição... Aí o nutricionista falou assim: é engraçado, né? Porque eu nunca vi alguém viciado em chuchu. Meu Deus, não posso ver um chuchu, que eu regaço o chuchu, como... Sou viciado em salada, alface. Em chuchu, cara, eu pego o chuchu e assim, ó, eu como... Não, agora a pizza... O hambúrguer, a batata, o docinho. E tem explicação, né, também pra isso. Mas enfim, só que você falou, eu lembrei. Pode continuar. Mas eu pensei isso. Eu falei, engraçado, né? Eu pensei aqui comigo agora. Você não vê a pessoa falar que tem o vício da gula mesmo por frutas, legumes e verduras, né? Mas, enfim, voltando aqui, a questão é essa. E aí, o pecado, né? Isso se torna um vício. O vício da comida. Chega um momento que a pessoa está... É mais do que saciada, mas mesmo assim por N questões, que pode ser os traumas, pode ser a vida da infância, pode ser os problemas que passou com comida, mas isso vai tirando a consciência de que o corpo já tem o nutriente suficiente para a energia daquele dia e ainda vai comendo mais. Ao longo do tempo, isso torna-se, obviamente, um vício que vai deteriorando a sua saúde. Aí é o vício pelo excesso de açúcar, é o vício pelo excesso de gordura ruim, é o vício pelas comidas rápidas e processadas. Só que, no fundo, a raiz é a comida para suprir alguma coisa interna, mas sem que aí você saiu tanto da sua questão espiritual e tá tão conectado ao seu corpo físico e terreno, que você, na sua cabeça, muitas vezes, aquele seu comportamento, aquele seu hábito da gula, de vício da gula, é uma coisa para suprir a sua necessidade de fome. E chega uma hora que não é mais. Então, por exemplo, mesmo você, vamos supor, sendo uma pessoa magra, mas você não tem o controle, por exemplo, quando tem um pudim na sua frente. Não é saudável você comer um pudim inteiro. O pior é, você sabe disso. Não é, uma criança sabe que ela não pode comer um pudim inteiro.
Se você perguntar pra uma criança de 7 anos, ela sabe que não pode. Ela sabe que não pode comer uma barra de chocolate inteira de uma vez só. Então, veja, a gente sabe, mas ainda assim a gente vai lá e faz. Ai, mas quero só mais um pedacinho. Ai, um pedaço, a partir do momento que você consegue comer um pedaço que saciou a sua vontade, saciou o seu desejo físico e saciou a sua fome, você não precisa mais daquilo. Quando passa disso e você continua tendo aquele comportamento, você não está tendo domínio próprio. E aí o que está falando não é o seu espírito, e sim a sua carne. Por isso é um vício, por isso é um pecado. Exatamente. E dependendo do grau, você precisa de ajuda para resolver. Com certeza, isso, porque certo? vira um problema de saúde. Ajuda para natural, então ir lá no médico, no terapeuta, no no nutricionista, nutricionista para resolver. E ajuda espiritual também. Sem dúvida. Porque tem tudo a ver. Pra quem quiser ver um conteúdo que uma experiência minha, mexeu muito com a minha cabeça, mesmo sabendo de tudo isso aqui, eu assisti um filme, um filme até relativamente novo, chamado A Baleia. Ganhou o Oscar esse filme aí. E é bem forte esse filme. É um filme bem interessante. Forte, assim, só que ele traz muito isso, explica bem isso que a gente tá falando aqui. O como que há uma relação emocional e de distanciamento, enfim, assista lá se você quiser. Pra quem tá no grupo, depois eu coloco o link lá pra vocês. Tem na Amazon Prime, pra quem assiste aí, o filme chama A Baleia. Tá, e conta muito isso, até onde pode chegar. Na Discovery tem um programa que é muito famoso, de muitos anos. Como é que é o nome daquele? Que chama Quilos Mortais. Quilos Mortais, que Nossa, conta muito isso. É muito interessante de assistir. Eu, inclusive, gosto de assistir algumas vezes. A gente até tava vendo ontem, né, um episódio do Quilos Mortais. E uma pessoa pesava... Assim, são casos bem extremos, né? E é interessante, às vezes, você ver pra você ver onde pode chegar o descontrole. Exato. Você imagina uma pessoa pesar 350 quilos. Assim, não foi da noite pro dia. Não é porque ela comeu um hambúrguer a mais que ela pesou 350 quilos. Aquilo é uma vida de descontrole. Exato. É uma vida de... Cara, faça a leitura das virtudes que a gente falou nos 3 programas anteriores aqui. É uma vida sem dar a mínima pra qualquer uma daquelas virtudes lá. Né? E aí a soma disso resulta naquele corpo físico daquele tamanho, 350 quilos. E aí às vezes a pessoa ela quer ir cortar o caminho, aí vai lá, faz uma cirurgia. Ontem tava passando o caso de um rapaz, ele perdeu acho que 150 quilos com a cirurgia, o que é assim, já é eu e você somados aqui, né? Perdeu. E ele precisava perder mais 30 para poder fazer uma segunda etapa da cirurgia. E aí quando ele voltou, ele tinha ganhado mais 6 quilos. E aí o que ele concluiu? Ele morava numa cidade, XPTO, e o médico atendia em outra cidade. Ele concluiu que o ambiente que ele estava, quando ele voltava para a cidade dele, gerava tanta carga emocional que ele não tinha controle sobre isso também e acabava desandando tudo, comendo errado. Ele ficou mais 6 meses nessa cidade aqui, afastado dos amigos, da família, do ambiente que ele vivia lá, para conseguir bater essa meta. Aí eu dormi e não vi o final do programa, né? Mas até onde eu vi, ele já tinha perdido 30 quilos. Olha só que legal. A mais. Mas aí quando você olha essas histórias também, você vê a nuance emocional e psicológica, né? Do Totalmente. Quanto as virtudes não estão presentes por N questões das somas de vida, e cada um tem uma história, não nos cabe julgar. E aí você vê o quanto há essa fraqueza espiritual, o quanto há essas questões psicológicas, emocionais, fragilizadas, que é o famoso descontar na comida, né? Exato, exatamente. E aí, qual que é a virtude que é oposta à gula? É justamente a última virtude que a gente falou no programa anterior, que é a virtude da temperança. Né? Então, a temperança, ela é justamente você ter esse discernimento e entender que não é uma pizza que vai acabar com o meu mundo, não é? Mas é o hábito de fazer isso com frequência que vai me detonar, né? No sentido do quanto você come aquilo, né? Então... ele é o quanto, mas também
é o quanto e com que frequência. Nesse mesmo podcast que o cara falou que não tem ninguém viciado em chuchu, ele falou um negócio interessante aqui, que ele falou assim, que a gente, de uns anos pra cá, adquiriu essa mentalidade de que se for pouquinho não tem problema, pouquinho todo dia não tem problema. E aí ele deu vários exemplos, mas é como se eu comesse um pedaço de pizza todo dia por 10 anos. Ai, não é saudável. Entendeu? Não é saudável. Agora, uma vez por mês eu vou lá e como uma pizza com a minha família pra celebrar algo, pra comemorar. Comer uma pizza da Cantate, que tem... Uma pizza da Cantate pra ajudar a cada X tempo, né? Exato. Não é isso que vai te matar, não é isso que é o pecado da gula. Mas você não precisa comer uma pizza inteira também pra isso. Então, a gente precisa ter justamente a temperança, né? Pra ter esse discernimento de entender quando que eu tô pisando na linha de... Cara, eu tô comendo isso aqui porque eu tô com fome ou é porque eu tô simplesmente querendo comer? Esse chocolate, eu quero comer esse chocolate porque eu tô com fome ou porque... Quero descontar. Me deu vontade ou é porque eu já botei a muleta aqui que o chocolate me acalma e aí eu vou comer o chocolate e não consigo viver sem chocolate. E aí, Max, você falando isso, acho que não só a temperança, porque na verdade todos os vícios, eles são um desequilíbrio não só de uma ou outra virtude, sim, né? Mas de várias. Tá falando de... Aqui é diretamente oposta, né? É diretamente proporcional, mas, por exemplo, quando a gente pega também a prudência, né? Porque aí o que é? A sua avaliação também na qualidade do alimento que você come. Eu sempre falo isso para as pessoas. Gente, comer saudável é a coisa mais fácil que tem. Sabe por quê? Porque é comida que vem da terra. Barato. É barato. É mais barato do que comer ruim. Sim, o que é? É o famoso arroz, feijão, bife e salada. Pronto! Isso aí não vai fazer mal você comendo todo dia, sendo a sua refeição, o seu almoço, a sua janta. Não precisa inventar roda, não precisa de muita coisa. É tirar... Quanto mais processado, mais pacotinho você tira da sua vida, do seu carrinho de supermercado, e mais coisas da terra que a natureza dá pra gente, é o que é a base da nossa alimentação, chamada alimentação saudável, né? Então, assim, é a prudência do discernimento daquilo que eu estou comendo. A qualidade. Será que, de verdade, uma pessoa, mesmo com o mínimo de instrução, ela olhando um hambúrguer, ela acha mesmo que é saudável ela comer um hambúrguer todo dia? Então, mas aí que vem, é bem colocado o que você falou. Pra eu ter a prudência, eu preciso ter o mínimo de conhecimento para poder discernir entre o que é certo e errado. Porque pode ser que a pessoa ache que tá tudo bem comer. Porque ela vê passando no passando a propaganda do McDonald's, todo mundo comendo lá de boa, são só pessoas felizes e bonitas, magrinhas, e magras. Não é? Sim, então, faz sentido, sim. Às vezes a pessoa não tem esse conhecimento. Por isso que buscar esse conhecimento, como já diria o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Só a galera dos anos 90 que pegou a referência agora. O ET Bilu diria, né? Busque conhecimento. Você precisa buscar conhecimento para poder discernir, para ter a prudência e temperança em cima das coisas. Eu vou deixar no grupo pra vocês. Nossa, virou um podcast saúde aqui hoje, né? Eu vou deixar no grupo pra vocês, que fazem parte do grupo da Cantate. Tem um aplicativo gratuito que ele chama Rotulando. E é um aplicativo muito legal que você bate o rótulo do produto no aplicativo e ele dá uma nota de 0 a 100 com base no nível de qualidade nutricional daquilo que você está comprando. Então, por exemplo, você vai pegar o chocolatinho, bate ali o aplicativo, porque isso vai te trazer para a racionalidade e vai fazer com que você pense mais antes de comer. Inclusive, teve uma mudança recente na legislação de rotulagem dos produtos, que eu achei que foi bem legal, que aparece agora nos rótulos do produto escrito, né, altíssimo teor de açúcar, altíssimo teor de gordura. Porque com o mínimo de consciência, você traz aquilo na sua frente, né? Ele traz a mensagem na sua frente e você vai tomar a decisão se você vai ingerir aquilo ou não vai ingerir aquilo, certo? Às vezes você vai decidir por ingerir, porque
por XPTO razões, não importa. Desde que não vire um vício. Mas não pode virar um vício, que é o que a gente tá falando aqui. Até porque, uma dica, gente, quanto mais açúcar e gordura tem no alimento, mais gostoso ele é. Consequentemente, ele é mais viciante, porque aí, quimicamente, tem conexões que são feitas na nossa cabeça que nos tornam dependentes daquele alimento. E quanto mais a gente tem, mais a gente Então, você se sacia comendo um pedaço de um doce ou um tipo de uma comida salgada que você goste. Você se sacia, só que aí é tão gostoso aquilo que você gosta daquele prazer, da sensação daquele gosto. E aí mais você quer, mais você quer. Exatamente. Então, assim... Mas isso vale a questão da gula mesmo se for a comida saudável. Mesmo se for a comida saudável, porque não adianta, não é saudável, é gula se você quiser comer um caminhão de salada. Perfeito. Não tá certo também. E por quê? Temperança. É a temperança. Pra não haver o excesso e comer de maneira consciente o que é bom pro seu corpo, pra sua saúde. Porque o nosso corpo físico é o templo de Deus. É templo do Espírito Santo que habita em nós. Isso é sabido. E se você não sabia, você tá sabendo agora. Então, é importante o cuidado com a saúde, o cuidado com a alimentação, o cuidado se você precisa fazer um tratamento, tomar um medicamento, é importante. Porque é uma conexão entre corpo e alma. Nós somos corpo e alma. A gente não tem um corpo e uma alma. Nós somos corpo e alma. É uma coisa unida. E por isso é tão importante estar atento ao pecado da gula. Toda vez que você for comer a mais do que você realmente sabe no seu coração e na sua consciência que você já está saciado, faça-se a pergunta interna. Eu realmente preciso disso? Eu preciso de mais um pedaço de pudim? Eu preciso de mais um pedaço desse lanche? Eu preciso comer mais um prato dessa torta, dessa comida? Se faça essa pergunta internamente. E aos poucos, não é fácil, mas aos poucos você começa a conseguir ter o domínio próprio através da virtude da temperança. Exatamente. Tem que ter muita presença, viu, gente? Tem que estar bem... atento consciente, mesmo, né? Consciente disso, porque é muito mais fácil ir pro caminho errado, não é? Aquele prazer imediato ele vai vir, falo muito pela minha experiência aqui, mas eu estou na luta. No último mês foram 2 quilos de gordura que eu botei pra fora. Ô, glória! Ô, glória, né? 2 quilos de gordura que eu botei pra fora. Estou firme aqui. Nas conquistas. Daqui um ano a gente vai ouvir esse programa de novo e estarei com outro discurso aqui, né? E aí, onde na Bíblia, né? Pra gente pegar aqui uma referência, pra gente ir aqui pros finalmente dessa primeira parte aqui do programa dos 7 Pecados Capitais. Onde que na Bíblia tem uma referência sobre a gula? Tem algumas, tá? Mas eu trouxe uma aqui de Provérbios. Provérbios 23, do 20 ao 21. Ele fala assim: não andem atrás de bebidas fortes e de comidas gostosas, pois quem disso gosta acaba na pobreza. Não andem atrás de bebidas fortes e de comidas gostosas, pois quem disso gosta acaba na pobreza. A gente nem falou do álcool aqui também, mas... a gula também entra a mesma coisa no álcool, né? Existe uma discussão teológica se o vinho é permitido, não é permitido, enfim, né? Tem uma discussão. Eu não sei opinar sobre isso, ainda preciso estudar para trazer esse tema para o programa. Mas mesmo a bebida alcoólica, temperança, não é? Uma coisa é você tomar uma taça de vinho para celebrar um dia ali especial com a sua esposa, com a sua família. Outra coisa é tomar 3 caixas de cerveja todos os dias, não é? Toda quinta... Eu não bebo a semana inteira, Max. Eu só bebo no happy hour para chegar ao final de semana. Quinta para preparar, sexta para entrar, sábado é o final de semana e domingo para terminar. Não é? De 7 dias você bebe 4. Você é alcoólatra, colega. Né? Não sei se já te falaram isso, mas procure ajuda. Não é? 4 dias de 7 é algo bem perigoso. Beleza? Falamos então aqui hoje do pecado da gula. Para quem tá no grupo, eu vou deixar as referências que eu prometi aqui para vocês lá, do filme, do aplicativo e mais alguns outros materiais que
É um assunto que nos últimos anos aí eu venho estudando muito para cuidar da minha saúde, que eu deixei descuidada, pequei muito esse pecado da gula aqui por muito tempo, e ainda se eu não tomar cuidado, ele faz parte da minha rotina. Então é um assunto que eu estudei bastante. Vou deixar alguns materiais para vocês complementares ali no grupo do WhatsApp, tá bom? Para você participar do grupo, você manda uma mensagem aqui pra gente no 15 99764 7691. 15 99764 7691. E aí no programa que vem a gente volta para dar continuidade aqui ao assunto dos 7 pecados capitais. Conseguimos falar de um hoje. Eu acho que vão ser 7 programas. Não, falando, mas é que né? hoje teve a referência histórica, a gente explicou de onde veio e tudo mais. Talvez dê pra falar de 2 por programa. Vamos ver. Mas eu não tenho pressa. Também não tenho pressa. Então temos Vamos bastante juntos tempo aí, pra aprendendo falar. juntos. Certo? Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela sua companhia nesse programa de hoje. Se você está ao vivo aqui no sábado, uma ótima tarde para você. Se você está na reprise de domingo, um excelente almoço aí agora. Se você está ouvindo isso em qualquer outro tempo, ao longo do tempo, um bom dia, boa tarde, boa noite para você também. Na semana que vem estaremos aqui com mais um programa Fé e Sintonia. Obrigado, Camila. Obrigada, Max. Obrigada, gente. Pratique hábitos alimentares equilibrados e faça refeições conscientes, e assim dominarás o pecado capital da gula. E com essa reflexão de doutora Camila Furtado, e é doutora mesmo, hein, gente? Farmacêutica aqui, doutora Camila Furtado. Fechamos o nosso programa de hoje. Nos falamos na semana que vem. Mais um programa Fé e Sintonia aqui na Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Valeu, gente. Até. Tchau, tchau.